Oi, pessoal! Oi, gente! Oi, gente, tudo bem? Bom, nós estamos aqui hoje com Fala Gigi em um formato um pouco diferente, né? Estamos fazendo a nossa gravação esse mês através das telas, devido à pandemia que a gente está vivendo. Eu vou deixar a Amanda explicar para vocês um pouquinho do nosso tema, do nosso propósito nesse mês, né? E espero que a gente consiga transmitir com muito amor, com muito carinho, com muita leveza, esse conteúdo tão importante, que é o conteúdo que logo a Amanda vai falar, e que a gente possa ter um desenrolar muito legal aí, mesmo através das nossas telinhas. Olá, pessoal! Estamos aqui no Fala Gigi, um pouco mais moderno agora, né? Sem muito contato. E em maio, a gente está no mês de conscientização da apraxia, né? E a gente não podia deixar, o Fala Gigi não podia deixar passar em branco. Então aqui eu tô com duas profissionais que vão tirar todas as nossas dúvidas, todas as minhas dúvidas sobre a questão da apraxia. E eu acho que a gente tem que começar, pessoal, falando sobre o que é, né? Porque a maioria das vezes, quando eu falo apraxia, as pessoas geralmente nunca ouviram falar. Então eu quero começar perguntando, o que é a tal da apraxia? Então, a apraxia de fala, ela é um transtorno motor de fala. Então, a criança, né, ela tem uma dificuldade de planejar e executar os movimentos que são necessários para a pessoa falar. Ela tem dificuldade de integrar todos os sistemas de fala, né? Porque para você falar, a gente acha assim, não, abre a boca e fala. Só que não é tão simples. E não é tão simples, assim, né? É extremamente complexo. Então, assim, você associa para conseguir falar e produzir som, respiração, a fonação, nas pregas vocais acontece um movimento aonde o ar passa fazendo o som que precisa. E esse som é articulado pelos articuladores, né? Que é o nosso lábio, a língua, né? Esse ar tem que sair lá pelo nariz ou tem que sair aqui pela boca. Então, toda essa integração de uma criança com apraxia de fala está prejudicada. Ela não consegue planejar o que ela tem que fazer com essa boca, com esses sistemas, e aí coordenar tudo isso e conseguir fazer uma produção de fala. Então, muitas vezes ela articula, você fala, repete para mim, fala, oi, olha a boca como faz, oi, e o que a criança faz? Às vezes ela fala, e ela acha que está falando. Oi, e não é o que está falando. Então, essa é a dificuldade da pessoa com apraxia de fala. Um transtorno neurológico, né, do sistema nervoso central. É como se o cérebro da criança tivesse desconectado dos articuladores e de todos os sistemas, né, para que possam trabalhar de uma forma integrada. Mas não é uma patologia que dá em exames clínicos, né? Hoje a gente tem muitos estudos saindo, sim. A parte de genética está vindo aí com muitas novidades, e eu estou falando de novidades desse mês, né? Então, tem estudos saindo a respeito da genética, né? Tem estudos saindo também nesse mês acerca do tratamento, do que tratamento que é eficiente, né? Então, assim, a gente tem muita coisa sendo estudada, não tinha muita coisa que já tinha sido concluída, e agora sim, a gente já está assim, vendo frutos de tantos estudos. Então, esse diagnóstico ainda é clínico, né? É feito pelo fonoaudiólogo em consultório, com um fonoaudiólogo que tem uma boa experiência clínica, que tem um olho clínico e, claro, muito estudo nessa área. A gente tem que ter muito claro assim, que a apraxia ela pode vir associada, por exemplo, ao TEA. Sim. Né? Mas aí você pega o seguinte, a apraxia já é um quadro muito raro. Aqui no Brasil a gente não tem essa pesquisa de quantas crianças são acometidas dentro da população de nascidos, né? Então, só que nos Estados Unidos tem 1 a cada 1.000. A maioria meninos. E aí você pega dessa 1 a cada 1.000, pode estar associada à TEA?
Pode, mas ainda é mais raro ainda. Essa incidência é baixa, o diagnóstico é difícil, às vezes em 3, 4 sessões é possível, às vezes tem comorbidades, uma síndrome, UTEA ou algum outro tipo de transtorno e às vezes não é possível. Aí dificulta o diagnóstico. Ju, eu acho muito interessante essa questão de você citar o autismo, porque hoje a gente tem diversas crianças dentro do transtorno do espectro autista que irão permanecer não verbais. E isso não necessariamente tem uma comorbidade, não necessariamente essa criança tem uma apraxia de fala, né? É muito importante você citar isso, porque às vezes a família fica queixando, será que não tem um outro diagnóstico? Né? A criança com apraxia não é simplesmente uma falta de interesse em falar, é uma dificuldade articulatória, né? Que foi o que a Ju explicou pra gente ao longo desse Fala Gigi. E se você tiver mais dúvidas, vocês podem mandar também, vocês podem perguntar, que a Ju é sempre muito disponível para responder para vocês. E é interessante também a gente pensar nas questões dos comportamentos, né, Ju? Quais são os comportamentos comuns que essas crianças podem apresentar? Então, a gente vê muito assim a necessidade, na maioria das vezes, do tratamento em conjunto, né, de uma equipe transdisciplinar, assim como a gente faz aqui no Caminhando pela Infância. Por que disso? Porque muitas vezes aquela criança tem uma compreensão excelente, um cognitivo muito bom, uma vontade de se comunicar, de estar com os pares, né, com outras crianças, e ela se frustra o tempo inteiro porque não consegue se expressar, né? Então, a gente vê comportamentos de birra, comportamentos de mordida, comportamentos vários de tentativa de comunicação, né? Essa comunicação está querendo vir de algum jeito, né? Então, como que vocês vão me entender? Vou precisar morder? Vou precisar bater? Vou precisar tomar o brinquedo? Vou ter que jogar a casa para cima para vocês verem que eu estou tentando, né? Então, muitos comportamentos surgem aí. A gente tem um grande aliado, que é o terapeuta de infância, né, da psicologia, que trabalha com as crianças desde pequenininha e que contribui muito com a gente. Então, é daí que entra, por exemplo, a Maria Paula. Com certeza, com certeza. Hoje a gente faz um trabalho aqui extremamente em conjunto e foi até interessante ela citar a questão da transdisciplinaridade, que é o que acontece na clínica, porque a gente não tem um programa específico, eu um programa com uma criança, ela um programa com uma criança. Não, nós temos o programa da criança. E todos os profissionais se adequam ao todo da criança. A gente não dicotomiza ela. Né? Fala não é de responsabilidade da Ju, que é fono, e comportamento de minha responsabilidade. Não, a criança se comporta com a fono. A criança fala com a psíquica. Então, o trabalho ele é realmente integrado para que a gente possa trazer o máximo de benefícios que a gente puder para o desenvolvimento da criança. Maria Paula, e você já recebeu algum caso que veio como suspeita de autismo e você no desenrolar, né, de estar com a criança, você percebeu que não era? Você não, você que tem indícios de ser uma apraxia? Diversos casos, inclusive hoje né? A Juliana estava aqui, eu terminei a avaliação de uma criança, eu bati na porta dela, falei, olha, Ju, essa criança me soa como apraxia, eu quero que você olhe. Né? Porque o diagnóstico é um diagnóstico fonoaudiológico, mas o psicólogo ele tem a obrigatoriedade de estudar o diagnóstico, ele tem a obrigatoriedade de saber sobre todos os diagnósticos que podem acometer a infância. Né? Então, isso acontece muito, Amanda. Até porque hoje, quando as pessoas não sabem o que é, as pessoas acham que é autismo. Apraxia é um diagnóstico recente, considerando aí outros transtornos, né? Aqui no Brasil, muito mais, porque a gente vê que houve um movimento a partir de 2015, mais ou menos. Claro que já haviam pessoas estudando sobre isso, principalmente no Brasil. Tem uma profissional da fonoaudiologia que se inquietou muito com alguns diagnósticos e foi buscar fora, né, o que poderia ser. Então, a gente começou a ouvir muito sobre apraxia em 2015.
Então, é muito recente. Muito recente. Né? E isso caiu na boca do povo e começou a soar como uma moda, porque aí as pessoas começaram a hiperdiagnosticar por conta da associação dos pais que colocaram e trouxeram para o Brasil profissionais de fora e cursos capacitando as pessoas primeiro para compreender, depois para avaliar e depois para tratar dessas crianças. Né? Então, as mães vendo a necessidade delas, com as crianças delas, que passavam por 1, 2, 3, 4, 5 fonoaudiólogos, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Né? Ela resolveu tomar frente dessa busca aí e trouxeram muita coisa. O Brasil, vou dizer para vocês, que é outro depois dessa associação de pais e desse movimento que se juntou junto com profissionais muito competentes e gabaritados. Eu vou falar um dos nomes que, para mim, encabeça tudo isso, que é a doutora Elizabeth Juste, tá? Que foi a profissional que apoiou e respaldou a Associação de Apraxia de Fala no Brasil. E, pessoal, vou dar um spoiler para vocês, nem deveria. Mas a gente vai ter a diretora da Associação da Apraxia também aqui no Fala Gigi. Então não perca aí nenhum episódio para vocês assistirem ela também. Gente, eu acho que esse é um tema que a gente consegue ficar aqui horas e horas falando, né? É um tema de muita dúvida. Sim. Então, quem estiver assistindo a gente, se ficou alguma dúvida, se às vezes você está vendo alguma coisa no seu filho, deixa aqui nos comentários. Né? A gente pega e manda pra Ju. Pode mandar. Ela vai ter o maior prazer de responder. Adoro. E fica ligada aí no Fala Gigi, né, gente? Eu acho que esse Fala Gigi vai ser muito especial, vem muita coisa boa por aí. E assim, nós finalizamos nosso primeiro episódio, né, meninas? Sim, pessoal, um beijo. Tchau, Beijo, tchau. obrigada. Obrigada a vocês, Ju.